Olá pessoal, hoje o nosso tema é perícia. Vou falar um pouco a respeito de perícias médicas feitas pelo INSS e feitas perícias judiciais em relação aos benefícios. Benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. O que é que ocorre, pessoal? Ocorre que as pessoas fazem a sua contribuição ao INSS, o trabalhador contribui com o INSS, então faz sua contribuição previdenciária. E o que ocorre? Muitas vezes ela se vê doente ou acidentada do trabalho, ou até mesmo essa doença, ela é uma doença que poderá levar à incapacidade permanente, ou seja, aposentadoria por invalidez, e é necessário para tal uma perícia médica. Então, quais são as considerações importantes sobre a perícia médica? Primeiro, o objetivo da perícia médica é chegar a aferir as condições laborais, as condições de que essa pessoa pode trabalhar. Ou seja, se essa pessoa não vou falar de forma técnica, vou falar de forma mais objetiva. Se essa pessoa pode trabalhar ou não com aquela doença, ou se aquele acidente leva a pessoa à incapacidade, ou seja, não poder trabalhar ou não. Ou se leva à incapacidade, quanto tempo vai levar? Se é provisória ou se é permanente. Então isso aí é que vai ser a nossa fala de hoje. Bom, o objetivo da perícia é chegar a isso. Então o que é que o perito necessita? Primeiro, ele precisa de isenção. Ele tem que ser isento de opinião a respeito de se o INSS deve gastar muito, deve gastar pouco. Isso não é responsabilidade de perito. Perito é para concluir sobre a doença. Obrigatoriamente, o perito médico, concursado ou não, ele vai fazer aquilo ali relacionado à doença, vai fazer o exame relacionado à doença. Não relacionado se o INSS pode ou não, ou se o perito no dia acha que você pode trabalhar de outra forma, com outra. Você é, por exemplo, um pedreiro, ele manda você trabalhar como recepcionista. Aonde é que você vai trabalhar como recepcionista? Será que ele vai dar uma vaga de recepcionista lá na clínica dele? Então, tem que ver isso. Então, esses objetivos de que a perícia estão sendo desviados. A condição do segurado que é importante, não a condição do INSS. A condição do INSS, a condição da Previdência Social, se está quebrada ou não, é mentira de que essa condição está quebrada, que a perícia, ela sempre tem superávit. O problema é que ela também contribui com saúde e contribui também com assistencialismo, com LOAS. Então, o assistencialismo, ele leva uma parte do dinheiro que o trabalhador coloca todo mês no seu seguro para que seja assistido. A exemplo, pessoas com 65 anos, idosos, né? Ou pessoas deficientes. Elas têm direito também à assistência social, ela dá direito a que essa pessoa tenha a sua subsistência. Eu sou completamente a favor, acho que deverá existir, no entanto, acho que deverá sair dos cofres geral da União, não do cofre específico da Previdência, que quebra realmente, mas isso é um outro assunto, poderei falar em outro momento sobre isso, sobre essas condições de realmente da Previdência Social relacionadas à finanças da Previdência Social, ok? Hoje eu vou falar sobre a perícia. Então a perícia, ela tem esse objetivo de aferir a doença, a patologia daquele paciente para o perito, e ela não deve estar carregada de opiniões do perito. Então vamos lá. A questão de que essa pessoa pode ou não trabalhar, ela tem que ser vista de uma forma técnica. Como? Se a pessoa muitas vezes não tem condições de levar ao perito os exames. Todos nós sabemos que o SUS é o melhor plano de saúde do mundo, mas é um plano mal gerido, ele não tem uma gerência, ele não tem quem saiba fazer, quem consiga retirar algumas doenças do próprio SUS. Parece estranho, mas é isso. O SUS está doente. Então, como um plano de saúde, muito bom o SUS, infelizmente eu vou dar um exemplo. Pelo SUS todos são atendidos. Pessoas que se ferem ou sofrem acidente, têm plano de saúde, vão para onde? Vão para o SUS. Primeiro atendimento vai para por exemplo, aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, nós temos o Valfredo, ou o Clóvis Sarinho, que recebe pessoas acidentadas. Então, o que acontece? Essas pessoas muitas vezes têm plano de saúde, mas todo o atendimento, quem vai dar àquela pessoa é o SUS. Então, o SUS ele é mal gerido. Então, essa mal gerência do SUS faz com que o segurado ele não tenha um atendimento correto para fazer a sua
a sua análise de doença para levar para o perito. Então ele vai para o INSS, o INSS vai fazer uma perícia superficial. Na maioria das vezes, o perito está cheio da ideia de que tem que se economizar dinheiro, senão ele não recebe salário. Botaram na cabeça dessas pessoas que se o INSS quebra, ele vai ficar desempregado. Caramba, assim eu vou negar. Eu mesmo, se fosse o perito, teria que negar todo mundo, porque eu estou pensando, cada qual está pensando em si. Hoje nós vivemos num mundo dessa forma. Então o que é que o perito vai? Olha para a pessoa e diz, isso é besteira, isso aí ele está super valorizando a doença, é o que ele mais usa. E aí essa pessoa tem o seu benefício negado e vai para a justiça. Vai procurar a justiça, porque o INSS deveria fazer o seguinte: enquanto aquela pessoa vai fazer novos exames, e esses exames são acompanhados pelo perito do INSS, essa pessoa ficaria mantida no benefício. Porque se você corta um benefício de uma pessoa que só recebe um salário mínimo e que sustenta a sua casa, às vezes 4, 5 pessoas, essa pessoa é cortada, essas pessoas, eu não estou indicando aqui que, nem muito menos dizendo que pode ser dessa forma, mas muitas vezes eles vão roubar em supermercado, eles vão atacar alguma coisa, eles vão roubar nas feiras livres, eles vão virar assaltantes, depende da idade. Então eles ficam ao mundo e ao Deus dará. E essa cobertura do INSS é um seguro. Se você sofre um acidente no seu carro e você tem seguro, você está cobertado pelo seu seguro, você tem direito ao seguro. Então o INSS não, você tem direito a ir para a rua, procurar os seus direitos. Então isso não existe. Mas aí a pessoa vai para, se for acidente de trabalho, essa pessoa vai para a Justiça Estadual. Na Justiça Estadual, o advogado pede, primeiro, que essa pessoa praticamente não tem acesso. Quando essa pessoa consegue ter acesso é através do advogado. O advogado, ele entra com pedido de perícia urgente, porque essa pessoa não pode ficar sem receber. Os juízes das varas da Fazenda Pública simplesmente negam as perícias, negam a perícia urgência, nega o benefício, a continuidade do benefício, e essa pessoa, esse segurado, vai ficar sem condições de se alimentar. É subsistência. Incrível, é que todo mundo diz que a natureza alimentar é que deve ser levada com seriedade pela justiça. E o que a gente verifica é o contrário. Quando é alimentar, parece que o problema é maior. Porque parece que querem testar se o homem vai ser ladrão, se ele vai roubar para comer ou não. Parece que querem fazer um teste com o homem de bem. Colocar ele para ser um bandido. Porque como é que você pega um pedreiro? Eu tenho um caso agora de um pedreiro, com uma sentença que saiu agora, que ele estava trabalhando certinho, sofreu um acidente. O que é que acontece? Entrou com um pedido e o INSS negou. Disse que como ele estava em pé e andando, ele poderia trabalhar. Mas, doutor, uma pessoa com câncer terminal também pode andar às vezes, doutor. Uma pessoa com uma lesão grave de coluna também pode andar às vezes, doutor. Mas é na medicação forte. Muitas vezes o senhor não pergunta nem se ela está tomando a medicação e se essa medicação é forte. Você imagina. Então, negou logo. Aí foi para a Justiça Estadual. Na Justiça Estadual, eu entrei nas varas de Fazenda Pública. O que aconteceu? A juíza negou. Não, ele não tem urgência. Não existe urgência. Ele vai ficar sem a subsistência dele, mas não existe urgência. Então ela nega. E o que é que acontece? Como eu estava dizendo naquele vídeo anterior, ela nega para um trabalhador desse, mas para colocar os carros piratas do Uber na rua, é bem fácil, o negócio é feito no mesmo dia. Mas aí vamos lá para a perícia. Aí o que é que acontece? Esse trabalhador, ele fica sem saber o que fazer. Ele e o advogado fica igual dois loucos, procurando, mesmo que você consiga o laudo do melhor perito do mundo, esse não tem valor, porque só vale se for perito judicial. Aí ela marca para 2, 3, 4, 5 meses, certo? Para que o perito venha dizer se quer ou não fazer a perícia dele. Se fosse o perito do INSS, que recebia R$60 por pessoa a mais, além do salário, nesse mutirão que aconteceu da MP 739, o mutirão dava condições a ele de receber mais dinheiro. Então o que é que acontecia? Ele gostava daquela situação, porque ele recebia mais. Aí no instante fazia, atendia as pessoas. Mas quando não recebe só o salário, que ele acha que é só um salário besta, talvez de R$10.000, só o salário que o perito recebe. Ele acha que não vai fazer. Então vamos para a justiça. Aí na justiça, ela agenda, meu Deus, quando é que esse homem recebe? Então, esses problemas ocorrem sério. E na Justiça Federal também, um pouco mais rápido a perícia, mas também meses para a pessoa. Então, o que eu sou a favor é que essa pessoa, como ela paga as suas obrigações, que ela tenha respeitado isso, o seu
direito. Rapidamente, que isso afronta a dignidade da pessoa humana. Logicamente, se você não vai ser alimentado, não vai ter condições de pagar suas contas, você vai ser despejado, você vai estar numa situação difícil. Você imagine, quem paga aluguel é despejado. A maioria dessas pessoas que ficam sem benefício, atenção, senhores juízes, atenção, senhores peritos. Pessoal, vocês têm que fazer de conta que é sua mãe e seu pai que está ali na sua frente, precisando daquele benefício, certo? Senão não dá certo, porque o acesso já é difícil. Eles não têm acesso, eles não sabem quem procurar. Eles contribuíram a vida toda, não tem culpa de ter contribuído, né? Porque a contribuição é obrigatória. Então eles contribuíram de forma obrigatória. E agora eles querem ouvir de vocês, pelo menos que a perícia vai ser daqui a um mês, ficar um mês sem receber. Mas não, eles ficam 4, 5... Eu tenho uma cliente que ela sabe muito bem o que eu estou falando, sobre o que eu estou falando. Porque tem 2 anos que ela está esperando o resultado de uma sentença sem receber nada e com a carteira de trabalho na mão sem saber o que fazer. Porque, infelizmente, não há perícia. Não há perícia. O perito muitas vezes não faz e marca agenda para 3, 4, 5 meses. Certo? Então, existe toda essa dificuldade para o segurado de obter exame também é um absurdo, porque o SUS não tem condições, os exames complementares não tem condições de fazer. Então, aqui eu não estou falando também contra peritos e juízes. Eu acho que existe peritos e peritos e juízes. Existe juízes, eu já tive experiência com juízes da Vara Federal, que eles concediam, eles marcavam audiência dentro do que no máximo 15 dias. E a época do segundo mandato de Lula e no primeiro de Dilma, ainda acontecia uma perícia rápida na Justiça Federal. Eu não sei porquê, não sei explicar porquê, pessoal. Quem trabalha com isso sabe que é um mistério. As perícias começaram a demorar muito e serem negadas. Não sei se é para economizar dinheiro da União, se para dar um superávit, eu não sei. Não veio me perguntar essa parte, que eu não sou economista. Mas o que eu sei é que eu nunca vi tanta perícia negada e tanto juiz negando benefício. Foi uma verdadeira loucura. 2014, 2013, o final, 2014, 2015 e agora, pessoal, é a caça às bruxas. Tira as pessoas que estão com benefício. Então, eu fiz essa primeira parte de vídeo, quero agradecer a vocês. A segunda parte de vídeo eu continuarei no assunto falando sobre a questão de que essas perícias deverão ser mais urgentes e o direito do segurado. Ok? Muito obrigado e até logo.